mais simples, né? É o pessoal mais despossuído. Porque tem sua complexidade. É chegar junto para começar a perceber. Foi ali que eu aprendi a diferença entre saber e sabedoria. E a sabedoria é uma coisa muito mais profunda e se grava na alma, enquanto o saber fica na mente. Engana a gente. O cara tem acesso ao saber e sai se sentindo superior. Ele perde, mano. O sentimento de superioridade bloqueia a sua capacidade de aprendizado, sobretudo com os mais interessantes da sociedade. Eu fui ser mendigo durante 2 anos, que foi o meu curso superior, foi ali, mano. O que eu aprendi ali foi... Eu criei o olhar descrente nas instituições. Mas como que você decidiu isso? Fazer isso, ficar na rua? Diante da frustração que eu via na minha vida com 19 anos de idade. Tudo que se programou na minha vida me frustrava só de olhar de longe. Não, deve ter algum sentido maior na vida do que ganhar dinheiro. A vida acaba, a vida é rápida. Eu não vou viver em função de patrimônio e grana, porque eu não vou levar patrimônio e grana para lugar nenhum.